Quando vim morar em Guarulhos, em 2001, eu fiz um trabalho no bairro de Bom Sucesso. Morava em São Paulo, mas visitei a cidade de Guarulhos para realizar um trabalho junto com a minha mãe. E escolher o bairro de Bom Sucesso foi uma circunstância da vida. Conheci uma casa que tinha como vista o Parque Estadual do Itaberaba e o Morro do Inhanguçu, como vocês estão vendo aqui. Lembro desse dia, que era um dia chuvoso, e só consegui ver essa vista quando teve um pouco de sol. Estou contando essa história porque durante esse tempo que eu morei em Guarulhos, em 2001 até 2007, eu vivi a cidade, como muita gente que eu conheço, também conheci, de uma forma que hoje não vivo mais ela. Eu vivi essa cidade nos olhos do ônibus que pegava de Bom Sucesso até o centro de São Paulo, olhando pela janela o que acontecia. Mas não era uma escolha minha. Isso é mais uma circunstância. E vou contar um pouco para vocês o que é essa circunstância. Não sei se vocês já ouviram falar sobre cidade dormitório. E é como Guarulhos é muitas vezes chamada de cidade dormitório. A cidade dormitório é um processo histórico, ou um conceito, que diz um pouco do que foi a nossa cidade nos anos 70, nos anos 80. Mas antes de falar um pouco sobre isso, a nossa cidade se conecta com esse ambiente mais do que a gente imagina, apesar de ver tantas ruas, tantas avenidas, tantos prédios. Guarulhos, no início do século XX, era uma cidade em que as pessoas vinham de São Paulo para visitar seus campos, suas lagoas, seus rios. O rio Tietê, por exemplo, ele serpenteava para dentro do território da cidade. O rio Baquirivu, ele tinha meandros que formavam pequenas lagoas, lagoas essas que também serviam para trabalho, as olarias, mas eram também locais em que as pessoas usavam para se banhar nos rios. Esse aqui é a Vila Galvão, nos anos 20. A Vila Galvão era um balneário que a estação de trem era um ponto de chegada de pessoas de São Paulo, não só a Vila Galvão, mas também Campos do Golpoúva, Bom Clima. Então é uma cidade conectada na sua história com o meio ambiente. E é sobre isso que eu vou falar um pouco. Bem distante da ideia de cidade dormitório. Nos anos 70, nos anos 80, a cidade cresceu de uma maneira muito grande, em que dobrou o seu tamanho de população, sem ter cuidado com a infraestrutura urbana, sem ter cuidado com as pessoas. Outras alcunhas emergiram desse período, e vou falar um pouco sobre elas. Quando o Guarulhos teve o seu 4º centenário, houve um mote chamado Cidade Símbolo. Nos anos 70, nos anos 80, algumas prefeituras adotaram o nome de Cidade Progresso. E essa Cidade Progresso, ela estava associada a uma chaminé lançando fumaça na sua atmosfera. Venho propor aqui para vocês uma reflexão dessa ideia de poluição. Quando eu vim morar no Secap, esse bairro arborizado que todos vocês viram ao chegar aqui no TEDx, eu lembro de uma palestra que dizia que próximo do aeroporto havia uma nuvem de poluição tóxica invisível. Nessa palestra, as pessoas falavam assim: a cada pouso de avião liberava uma caixa d'água de poluentes invisíveis. Não é à toa também que no entorno do aeroporto, esses poluentes fazem essa região, às vezes, ser 10 graus mais quente do que outras regiões mais arborizadas. Arborizadas
como o SECAP, que eu conheci em 2007, quando eu vim morar. Mas eu fiz uma imagem de ar, pensando o que seria nuvens poluentes soltadas ao ar. Em 2010, um estudo na USP revelou um pouco sobre esses estudos, esses poluentes, que estariam associados ao crescimento do número de doenças respiratórias na nossa cidade. Ao mesmo tempo, o crescimento também das chamadas ilhas de calor. Não é à toa que foi nesse período que surgiu uma ideia de criar as chamadas Ilhas Verdes. Esse é o SECAP, o bairro arborizado que falei para vocês. Em 2007, eu passei a viver a cidade de uma forma diferente. Passei a conhecer as pessoas, viver seus lugares, viver o território, principalmente a partir do trabalho realizado dentro da APA. E quero propor aqui para vocês uma pequena reflexão, uma indagação. O quanto a gente perde de dinheiro ao não pensar sobre meio ambiente, pensar clima, pensar as nossas florestas. Vamos lá. A cidade de Guarulhos tem, em unidade de conservação, 50% de área de proteção ambiental. Faz da cidade a 10ª em área de proteção ambiental e entre as maiores economias do Estado, ela é a 2ª em área de proteção ambiental. Então, nós temos 50% do território em unidades de conservação, como o Parque Estadual do Itaberaba, Parque Estadual do Cabo Sul, a área de proteção ambiental do Tanque Grande, entre outras. É essa a nossa cidade. E aí, lanço para vocês uma interrogação importante. Vou comparar Guarulhos com 2 cidades de grandeza econômica similar, Campinas e São José. Atenção nos números. Campinas, a área de proteção ambiental é de 30%. E a sua Secretaria de Meio Ambiente, no ano de 2025, reservou um orçamento de 33 milhões de reais, somado o que a Fundação Florestal, que cuida da Mata Santa Genebra, em Campinas, o orçamento de 7 milhões de reais, nós temos, então, um orçamento voltado ao meio ambiente de 40 milhões de reais em Campinas, uma cidade que tem 30% da área em proteção ambiental. São José dos Campos, uma área que tem 20% da sua área em proteção ambiental, utiliza o crédito de carbono de uma forma sofisticada e muito inteligente, no seu único aterro sanitário. São José dos Campos, desde 2017, agrega à sua receita o valor de 7 milhões de reais com o uso do crédito de carbono gerado com a com a produção de biogás no seu aterro sanitário. Até 2027, isso vai ser 70 milhões de reais. Guarulhos. O orçamento de Guarulhos da Secretaria de Meio Ambiente para 2025 foi de 11 milhões de reais. Somado ao que o colega falou agora há pouco, 12 mil reais para tragédias climáticas. Guarulhos tem 2 aterros sanitários próximo de uma unidade de conservação no Cabo Sul. E não gera nada de valor de crédito de carbono. O que eu venho falar para vocês, então, é sobre saúde, economia, cultura e educação. Saúde, porque o que nós presenciamos na cidade é o crescimento das internações e atendimentos voltadas a doenças vinculadas à síndrome respiratória aguda. Foi dito agora há pouco, os atendimentos nas UBSs impactam não apenas aquele que é atendido, mas toda uma dinâmica de organização da família, quem é que vai apoiar uma criança. E são as crianças, boa parte dessas vítimas das doenças respiratórias. Falo também de economia. Nós temos
uma área de 50% de mata nativa e não sabemos qual que é o potencial dessa biodiversidade. Quanto custa manter a floresta de pé? Tivemos há pouco a COP30 e um fundo, entre tantos fundos voltados a manter a floresta de pé, são 5 bilhões de dólares, em que a cidade não sabe ou não pensa sobre isso. Eu faço em Cultura e Educação, pela APA, conectar as pessoas com a cidade. O nosso trabalho nesses últimos 15 anos é promover essa reconexão no sentido de pertencimento da cidade, de revisitar os nossos espaços, de conhecer os nossos lugares. Esse é o nosso trabalho. Meu filho, esse ano, pela enésima vez, ele teve uma doença respiratória. Por mais de uma vez, eu precisei correr com ele no hospital por uma doença relacionada à rinite. Não só eu, mas também a minha companheira. Eu não quero nenhuma dessas alcunhas, cidade progresso, cidade símbolo, e tampouco cidade dormitório. O meu trabalho com a APA, nessa cidade que eu passei a amar, é mexer com identidade, pertencimento, é mostrar para o meu filho que é possível um outro futuro, que é possível eu não esperar a próxima tragédia ou esperar o próximo atendimento num posto de saúde. Uma cidade em que os moradores não precisam dizer para a prefeitura que num lugar há nascentes de água. Eu luto para o meu filho uma cidade diferente. E ele está aqui, num lugar, junto com a minha esposa, que nós visitamos bastante esse ano, o Mirante do Ianguçu, tombado pelo patrimônio. O mote que eu defendo aqui hoje é que Guarulhos seja a cidade verde. Muito obrigado.